A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 8 e versículo de número 1, que diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus, Ele não te abandonou. Deus não te esqueceu, mas Ele está no controle de todas as coisas. Não existe dilúvio maior do que o nosso Deus. Não existe tempestade maior do que o Deus que nós servimos. Você pode está passando por grandes momentos de dificuldade, mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele lembra de você. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus, Ele deu uma ordem para que Noé fizesse uma arca e Noé obedeceu segundo a palavra do Senhor. Ele fez tudo como Deus havia ordenado e a palavra do Senhor nos deixa claro que Deus poupou a vida de Noé. Enquanto havia um dilúvio do lado de fora, enquanto havia água abundante do lado de fora, a Bíblia diz que Noé e sua família estavam guardados dentro da arca. Mas chegou um momento em que Deus faz as águas cessarem. Chegou um momento em que Deus, Ele lembra de Noé e a Bíblia diz que Ele faz o dilúvio parar, as águas cessarem. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que toda prova tem um começo, tem um meio e tem um fim. Nós vivemos fases e toda fase ela passa. Nenhuma fase na nossa vida é eterna. Já iniciei esse vídeo declarando comigo: toda fase ruim vai passar e não vai tardar. Toda fase ruim vai passar e não vai tardar. Irmãos, deve ter sido muito difícil para Noé, para sua família, ficar dentro daquela arca enquanto acontecia um dilúvio do lado de fora, e com certeza a arca balançava muito. Talvez está acontecendo na sua embarcação. A sua embarcação está balançando muito, são muitos problemas, muitas dificuldades, e você entrou aqui com medo de naufragar, com medo de não conseguir vencer, mas o Todo-Poderoso Deus dos céus, aquele que Ele criou e que não perde o controle de nada, Deus está falando com você e está te lembrando que Ele não perde o controle de nada e que Ele não vai deixar a tua embarcação afundar. A arca de Noé tinha estrutura para viver todo aquele dilúvio. Se você está passando por dificuldades, é porque Deus lhe deu estrutura para isso. Deus jamais permitiria uma prova que você não tivesse estrutura para aguentar. Você vai observar, irmãos, que Noé e a família dele estavam guardados, que eles saíram daquela arca intactos, ou seja, nada, nenhum dilúvio conseguiu destruir Noé e a família dele. Declare comigo: nada vai conseguir destruir nem a mim nem a minha família. Nada vai conseguir destruir nem a mim e nem a minha família. Deus é Deus de livramento para você e para sua casa, e Ele me trouxe aqui para te falar que para tudo tem um tempo determinado. Na verdade, Ele está lhe lembrando porque as dificuldades têm sido muito grandes. E você pensa: será que Deus me esqueceu? Tem momentos, irmãos, que sobra isso na nossa mente, que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que não vale a pena a gente continuar seguindo, que não vale a pena a gente continuar guardando a nossa fé. Só que quando esses pensamentos soprarem na sua mente, lembre-se: o meu Deus não me esqueceu, e está chegando o momento em que Ele vai lembrar. Quando fala de Deus lembrar, lembrou-se Deus de Noé, é sinal de que Deus estava prestes a agir por Noé. Não era que Deus havia esquecido dele, é porque havia chegado o tempo de Deus agir. Todas as vezes que você vê na Bíblia sendo mencionado dessa forma, dizendo lembrou-se Deus, quer dizer que Deus, Ele lembrou para agir, não que Ele houvesse esquecido da pessoa na prova, no processo em que ele ou ela estava passando. Mas aqui Deus lembra de Noé, irmãos, para Ele agir. Deus lembra de Noé para Ele paralisar. A Bíblia diz que fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Deus sabe o tempo de parar a chuva. Deus sabe o tempo de parar a prova. Deus sabe o tempo de cessar a dificuldade. Você pode ter entrado aqui passando por tanta
tantas e tantas lutas, o seu barco pode estar balançando muito. Você acha que a arca não balançava? Você acha que não parecia, que tinha momentos que a arca ia afundar? É claro, nós estamos falando, irmãos, não é de uma chuva que cai do céu e pronto, não. Nós estamos falando aqui das fontes do abismo aberta e as comportas dos céus também, e uma copiosa chuva descendo. Nós estamos falando aqui de abundância de água, abundância que destruiu a todos os seres viventes. Não ficou ninguém, só ficou a família de Noé, irmãos. E os animais que estavam com ele na arca. Nós estamos falando de uma chuva que destruiu tudo. Mas uma família foi poupada, uma família que estava na arca, uma família que estava no centro da vontade de Deus, e Deus jamais ia esquecer esta família. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na presença de Deus e pensamos que passa desapercebido aos olhos do Senhor os nossos esforços. Nós pensamos que passa desapercebido aos olhos de Deus aquilo que estamos fazendo, mas Deus está dizendo: não passa desapercebido aos meus olhos. É tempo de você reprimir a tua voz de choro, porque tem galardão, porque tem recompensa, porque tem retribuição da parte de Deus para a sua vida. Deus sabe o tempo de cessar a prova. Tem pessoas, irmãos, que têm perguntado isso para Deus: Deus, até quando? Eu já não estou mais suportando. E Deus está dizendo: eu conheço a estrutura da tua embarcação. Quando chegou o momento, irmãos, que Deus, ele viu com certeza que a arca não suportaria mais água, ele foi lá e fez o dilúvio cessar. Porque Deus, irmãos, ele conhece a estrutura. Deus havia dado a Noé as ordens para Noé fazer a arca conforme o que Deus havia ordenado. Então Deus conhecia a estrutura daquela arca. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece a minha estrutura. Deus nos conhece, irmãos, melhor do que nós mesmos. Lembra do que o Senhor disse para Jeremias? Antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, eu te formei, Jeremias, mas antes disso, eu te conheci. E eu te dei as nações por profeta. Ou seja, o nosso Deus, irmãos, é um Deus que nos conhece antes da gente ser gerado. O nosso Deus, ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O nosso Deus, ele sabe dos nossos medos ocultos. Sabe aqueles segredos mais profundos que tem dentro de você, que você não abre para ninguém. Deus conhece. Deus conhecia antes mesmo desses segredos existirem. Deus já sabia que eles iam existir dentro de você. Antes de você ser formado, Deus já te conhecia. Então Deus conhece a nossa estrutura. E Deus não permite dilúvios, irmãos, que a gente não venha suportar. Chegou um tempo em que Deus, ele lembrou de Noé para agir. Declare comigo: meu Deus está lembrando de mim hoje para agir por mim. O meu Deus está lembrando de mim hoje para agir por mim. Coloque isso na sua mente, na tábua do seu coração. Toda prova, ela finda. Toda prova tem um final, todo dia mau ele termina, toda escuridão ela cessa. Coloque isso na sua mente quando você estiver passando por dificuldade. Nenhum processo é eterno. Este vale, este deserto, essa dificuldade vai passar. Chega um momento, irmãos, que nós vemos a luta cessando. Chegou um momento em que Noé, ele viu as águas se acalmando. Trabalha, cantorasturi andaraia. O Senhor diz para você através dessa palavra: está chegando o tempo em que eu vou começar a trabalhar. Noé viu as águas escoando, porque chega um momento que Deus diminui a força das águas, irmãos, porque ele conhece a nossa estrutura. Deus estava lá lembrando de Noé, e você vai observar que depois que diz, no versículo de número 1, lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Deus lembra e Deus age. A Bíblia diz que começou as águas a baixarem. Quando as águas começam a baixar, irmãos, Noé já começa a aguardar a ordenança de Deus para que ele saia da arca. Ele entende: está chegando o tempo que eu vou sair da arca. E eu vou dizer algo para você: está chegando o tempo de você sair da prova. Isso é profético e é de Deus. E isso é resposta dos céus para sua vida. Está chegando o tempo de você sair desta dificuldade. Está chegando o tempo de você olhar e ver, sabe, um novo amanhecer, ver alegria. Porque dentro, irmãos, de uma arca, no meio de um dilúvio,
dilúvio, ninguém consegue ter alegria, mas ali ele estava sobrevivendo, Noé estava sobrevivendo dia após dia, mas Deus já havia preparado tudo para Noé. Noé sairia daquela arca, Noé não sobreviveria, mas Noé iria viver, Noé ia poder plantar novamente, Noé ia poder colher. Deus está dizendo assim vai ser na sua vida. Você está pensando que não vai ter tempos de alegria, você está pensando que não vai ter tempo de paz, você diz, meu Deus, é luta por cima de luta, é dificuldade, eu nem sei mais se eu acredito em dias melhores, eu nem sei mais se eu acredito que essa dificuldade vai passar, que este problema vai cessar, mas Deus, ele me trouxe aqui para te falar que você pode acreditar, não porque você mesmo vai fazer algo, mas porque o teu Deus vai fazer, porque se fosse por você, você não sairia dessa prova. Se fosse por Noé, irmãos, Noé iria morrer ali, porque Noé não poderia fazer nada. Você vai observar que quem iniciou o dilúvio foi Deus. Quem deu a ordem para Noé fazer a arca foi Deus. Quem encerrou o dilúvio foi Deus. E quem disse o momento certo de Noé sair da arca foi Deus. Tem um momento na nossa vida em que Deus, ele permite a gente ter uma total dependência dele. E através dessa palavra eu vejo pessoas que estão em total dependência de Deus. Parece que você perdeu o controle de muita coisa. E é muito difícil, irmãos, quando estamos passando por provas, que a gente olha para um lado e para o outro e observa que a gente perdeu o controle. Por que é difícil? Porque nós, seres humanos, gostamos de ter o controle das coisas na palma das nossas mãos. Nós queremos ter o controle diariamente daquilo que estamos vivendo. Nós queremos ter o controle da nossa vida. Então, quando algo sai do controle, para nós é muito angustiante. Então, olhe para Noé, olhe para a história dele. Você acha que esse homem não viveu angústias? Você acha que esse homem não olhou para a história dele e sentiu uma angústia, um medo? Claro que sim, nós somos seres humanos, mas Noé confiou no Senhor, porque aquele que iniciou a obra, aquele que disse a Noé, Noé, faça uma arca porque tem livramento para você e para sua família, é aquele que se responsabiliza. Por mais que venha medo sobre o seu coração, por mais que tenha adversidades, por mais que seja difícil passar por um dilúvio, o Senhor está dizendo, confie naquele que iniciou a obra. Confie naquele que lançou uma palavra de livramento sobre a sua casa. Confie naquele que diz que vai abrir a porta na sua vida. Confie naquele que disse que vai fazer o impossível acontecer na sua história. O que você precisa fazer é confiar. O que você precisa fazer é aguardar, porque Deus é poderoso e ele não perde o controle de nada. Esta convicção Noé tinha, que Deus estava no controle. Porque desde quando Deus mandou Noé iniciar a arca, Noé foi obediente. Deus disse, entra na arca, Deus fechou a porta da arca. Isso tudo Noé obedecendo. Então você obedeceu até aqui. Você fez a sua parte, você fez coisas que foram difíceis para você. Você confiou em Deus. E através dessa palavra o céu diz para você, eu vou honrar a sua confiança. Eu vou honrar a sua fé. A fé de Noé foi honrada. Deus lembrou dele. Deus fez as águas diminuírem. O que Deus diz para você através dessa palavra é: a tempestade ela cessa. Chega um momento em que as águas diminuem. Chega um momento em que o sol brilha de novo. Chega um momento de um novo amanhecer. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ou seja, você pode estar vivendo noites difíceis, mas o amanhecer de Deus está chegando. Deus fez com que o dilúvio parasse. A Bíblia diz que Deus fez com que as águas começassem a baixar. Deus, ele finaliza, ele finda a prova. Ele não deixa os filhos dele eternamente na dificuldade. Ele não deixa os filhos dele eternamente na luta, mas ele finda. Nunca aceite, irmãos, que quando alguém vier te dizer que a tempestade é eterna, que você tem que viver na tempestade, que você tem que viver no deserto sua vida toda, nunca aceite isso. Porque a Bíblia vai mencionar sempre que Deus, ele lembra dos filhos dele, que Deus tirava os filhos de Israel do meio do cativeiro, que Deus, ele lembrou de Noé, que Deus, ele lembrou de Abraão, quando Abraão estava na sua angústia ali diante do altar com Isaac, que Deus, ele lembrava do seu povo diariamente, irmãos. Deus não esquece a gente na dificuldade, nós passamos por fases. Coloque isso na sua mente, é uma fase. Toda dificuldade que você estiver vivendo, todos os momentos que você estiver passando, que você pensar que você não vai suportar, lembre-se disso. É uma fase, vai passar, o nome do meu Deus vai ser glorificado e eu vou ver o agir do meu Deus. Sempre lembre que o nosso Deus tem um novo amanhecer. Sempre lembre que Deus dá ordem, que Deus, ele lembra de nós, ele ordena que
que as águas, elas parem, que elas cessem, para que a gente possa ter paz, para que o sol possa brilhar de novo. Pessoas aqui já estão entendendo a palavra porque você tem pedido a Deus para que Deus cesse as tempestades na sua vida. Você tem pedido a Deus para que os tempos difíceis fiquem para trás, porque você diz: Deus, eu já não estou mais aguentando. Chega um momento em que Deus, ele vê que a gente não está aguentando mesmo, porque ele conhece a nossa estrutura. Deus se lembrou de Noé, por quê? Porque ele conhecia a estrutura daquela arca. Ele sabia o quanto a arca poderia suportar. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe o quanto você pode suportar. Por isso Deus está lembrando de você, mas é lembrando para agir ao teu favor, mas é lembrando para fazer as águas minguarem, mas é lembrando para que você possa viver dias novos, para que você possa viver dias melhores. Você tem pedido a Deus: Deus, eu não quero ouro, não quero prata, mas eu quero dias melhores. E o Senhor está dizendo: eu vou trazer sobre a sua vida dias melhores, dias de paz, dias de alegria. Noé passou por um processo. Noé ficou dentro da arca, foi difícil para Noé, grande dilúvio aconteceu, mas Noé, ele estava ali, crendo que o Senhor estava no controle de tudo, e Deus não desamparou a Noé. Da mesma forma, você continue crendo, continue guardando a sua fé, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Ele vai agir, Ele vai trabalhar ao teu favor, e Ele vai glorificar o nome dEle, te mostrando que Ele é o Deus do impossível, e que toda tempestade Ele faz cessar. Lembrou-se Deus de Noé. Ele está lembrando de você para cessar toda a tempestade. Ele está lembrando de você para fazer as águas minguarem. Ele está lembrando de você para te dar um novo amanhecer. Declare comigo: meu Deus está lembrando de mim para me dar um novo amanhecer. O meu Deus está lembrando de mim para me dar um novo amanhecer. Deus tem uma nova alegria para o teu coração. Deus tem um novo amanhecer para você, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida de maneira linda. Não cesse de acreditar, de ter fé, de confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque a sua fé será recompensada. Toda prova tem um começo, um meio e um fim. E o final da sua prova, o final desse dilúvio está chegando. Deus está lembrando de você para agir ao teu favor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel e o Senhor age a favor daqueles que esperam em ti, Pai. Noé creu na tua palavra e jamais o Senhor desampararia ele, meu Pai. E assim o Senhor vai fazer com meu irmão e minha irmã que está crendo em ti. Pessoas que confiaram, que estão crendo na tua palavra, estão no meio do dilúvio, estão no meio da dificuldade, estão no meio do deserto, do vale, mas estão crendo como Noé creu. E o Senhor é o Deus que vai honrar a fé. Assim como Noé saiu daquela arca, Pai, pôde viver uma vida nova, uma vida de alegria. Assim vai ser na vida do meu irmão e da minha irmã. Essa tempestade, esse dilúvio, esses problemas vão passar, o teu nome será glorificado e o Senhor vai mostrar o quanto vale a pena, meu Pai, o meu irmão e minha irmã ser fiel a ti, porque eles têm guardado a fidelidade, mesmo diante de tantas lutas, mesmo diante de tantas provas, eles têm continuado fiéis a ti. Por isso o Senhor vai honrar a fé de cada um deles, meu Pai, como o Senhor fez com Noé. A tua palavra diz que o Senhor lembrou, meu Deus amado, para agir, lembrou para parar o dilúvio, e eu creio que o Senhor está lembrando, Pai, do teu filho e da tua filha, para que o Senhor venha agir de forma extraordinária e parar todo esse dilúvio, toda essa dificuldade que ele e ela está enfrentando, e o teu nome será glorificado, meu Senhor, na bonança, na alegria, nos tempos de paz que está chegando, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai.
A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado, Senhor. Eu creio que tu és um Deus que dá testemunho para o teu povo contar e faz milagre acontecer, Pai. A tua palavra diz, meu Senhor, que nada é impossível para ti. Visita, Pai, cada pedido, cada petição, dando vitória em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas e que essa tempestade, esse dilúvio, este problema na vida do meu irmão e da minha irmã vai passar, porque o Senhor está lembrando dele, está lembrando dela, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Deus diz para você que Ele está lembrando de você. Ele não vai permitir que esse dilúvio, que este problema, que essa dificuldade que você está enfrentando venha te fazer sucumbir. Não é. Ele não morreu no meio do dilúvio, mas houve livramento e Deus lembrou dele a fim de agir. Lembre-se disso e coloque na tábua do seu coração. Deus não esquece você no processo. E quando Deus ele lembra de você, não é sinal de que Ele te esqueceu, mas é sinal de que Ele está agindo por sua vida. Então Deus está lembrando de você, mas é para agir. Não porque Ele te esqueceu, porque Deus não te esquece. Antes que Ele te formasse no ventre materno, Ele te escolheu. Ele já te conhecia, Ele sabe quem é você. Deus não esquece de você e Ele está agindo por sua causa. Coloque isso na tábua do seu coração e na sua mente. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.